vontades, as festas, as ganâncias, a prostituição, como é falado na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele criou essa situação hoje, esse propósito, esse encontro aqui para poder falar ao meu coração primeiramente, porque a palavra de Deus, ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Então ela corta tanto para vocês quanto para mim, mas primeiro para mim, porque como eu vou ministrar a palavra do Senhor para vocês, a palavra ela foi ministrada ao meu coração. Então ela cortou para mim primeiro, agora eu vou ministrar a palavra do Senhor aos corações dos meus irmãos que aqui se encontram nessa manhã. Lucas capítulo de número 8, louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 43, que diz o texto: a cura de uma mulher enferma. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, ou todos os seus bens, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros ou os seus discípulos disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Aleluia. Aqui a Bíblia vai dizer dessa mulher que ela havia 12 anos padecendo de uma hemorragia. Mas para chegarmos nessa conclusão, nesse texto que acabamos de ler, temos que voltar um pouco atrás, da onde Jesus Cristo, ele dá uma ordem para os seus discípulos: olha, vamos atravessar o lago para outra margem, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos relatar que os discípulos, junto com Jesus Cristo, ele entram no barco para poder atravessar a outra margem do lago, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que no meio dessa travessia, em meio ao mar, tem uma tempestade, surge um problema, surge um imprevisto, louvado seja o nome do Senhor. E naquele obstáculo que foi se levantado, essa tempestade da qual o texto vai dizer, se pararmos para analisarmos a palavra do Senhor nos textos atrás, vai dizer que se levantou uma grande tempestade. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Jesus, ele estava no barco, mas Jesus, ele estava dormindo, louvado seja Deus. E os discípulos atemorizados, porque a tempestade era muito forte, e a Bíblia vai dizer que o barco ia quase a pique, o barco ia quase a naufragar, louvado seja o nome do Senhor. É assim que se encontra muitas das vezes as nossas vidas. Os problemas, ele vem nos afrontar, os obstáculos, ele vem nos afrontar, as dificuldades, elas se chegam nas nossas vidas, e muitas das vezes a gente quer se desviar, muitas das vezes a gente fica fraco na fé, muitas das vezes a gente se escuta palavras negativas que nos desanimam, que nos entristecem, louvado seja Deus. E muitas das vezes são palavras contrárias que fazem a gente perder até mesmo a fé, perder a esperança que uma vez a gente tinha, louvado seja o nome do Senhor, tinha na casa do Senhor. E muitas das vezes Deus já tinha falado contigo, Deus já tinha falado com outras pessoas também, e muitas das vezes a gente não dá crédito para aquilo que Deus tem para nossas vidas. E essa tempestade se levantou para testar a fé dos discípulos, porque para seguir a Jesus não podemos seguir sem fé, para seguir a Jesus não podemos servir a Deus de qualquer jeito, louvado seja Deus. Então Deus, ele criou essa situação, aleluia, para poder testar os discípulos, para ver se eles estavam aptos, louvado seja Deus, com a sua fé, se a sua fé verdadeiramente estava em Deus ou se estava nas coisas do mundo. E muitas das vezes a gente está com Deus no coração, mas as dificuldades são tantas que a gente acaba esmorecendo na nossa fé e não colocando a nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré. A gente acaba colocando coisas na nossa fé, colocando coisas materiais, fé nas nossas coisas materiais, fé nos nossos carros, fé nas nossas prosperidades, louvado seja o nome do
Senhor. Mas nessa palavra que lemos agora, o texto vai dizer lá atrás que a tempestade ela se levantou e os discípulos se atemorizaram. Os discípulos eles ficaram nervosos e Deus ele cria essa situação e os discípulos vão até o mestre, vão até Jesus e falam: mestre, não se importa que perecemos, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele se levanta, repreende a tempestade e o vento, louvado seja o nome do Senhor, e vira para os discípulos e fala: aonde está a nossa fé? E muitas das vezes as circunstâncias elas nos sufocam e a gente acaba perdendo a essência, acaba perdendo a esperança, acaba perdendo a fé que um dia, louvado seja o nome do Senhor, colocamos em Deus. Por causa dos problemas, as dificuldades, os obstáculos que se levantam. As pessoas à nossa volta muitas das vezes querem só ver a nossa queda. É muito difícil hoje em dia você ver uma pessoa que estende a mão para te ajudar. É muito difícil você ver um amigo que está ali no teu lado na alegria e na tristeza. E muitas das vezes o amigo nos dias atuais só está contigo quando você tem algo para oferecer para ele. Mas quando chega o aperto, quando chega a dificuldade, esse amigo ele te abandona. Ele vira tuas costas para trás, ele te deixa sozinho. Mas o Senhor Deus dos exércitos, ele vai estar sempre com você, você estando na presença ou não estando, porque foi assim comigo. Aleluia. Eu mesmo afastado da igreja, Deus ele me deu muitos livramentos. Muitos livramentos. Então Deus ele cria situações na minha vida, cria situações na tua vida para você se achegar a Ele. Então Deus, quando o texto vai dizer, quando lemos agora, os textos atrás, vai dizer que depois quando Jesus ele repreende o mar e repreende o vento, agora quando Jesus ele chega na praia, a Bíblia vai dizer que vem um endemoniado, um homem endemoniado, um endemoniado gadareno, cria mais um obstáculo, louvado seja o nome do Senhor, para se chegar a essa mulher que está enferma. Outro obstáculo aparece, e o endemoniado vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que o endemoniado, ele vai até Jesus, ele não vai no discípulo, porque, louvado seja o nome do Senhor, somente Jesus, ele estava preparado para poder expulsar aquele espírito maligno que estava sobre aquela pessoa, sobre aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos ainda não tinham fé, aleluia, a fé madura, a fé suficiente para poder estar, aleluia, fazendo a obra do Senhor. E tem muitas pessoas que não estão preparadas ainda, muitas pessoas ainda que não estão aptas a fazer a obra do Senhor. É por isso que a igreja nos dias atuais, ela perdeu a sua autoridade. Você tem visto muitos escândalos aí fora, pessoas se desviando, pessoas fracas na fé, pessoas sem esperança, porque a essência do evangelho está sendo deturpada, ela está sendo desviada. O evangelho que Jesus Cristo salva, o evangelho que Jesus Cristo cura e liberta, ele está sendo jogado de lado. Agora hoje em dia o evangelho que está sendo pregado é o evangelho da prosperidade, é o evangelho imediatista, é o evangelho que eu quero aqui e o agora, é o evangelho que eu quero a minha bênção aqui agora. Se não for para ser assim, não tem como eu entrar na igreja. Se não for para ser desse jeito, eu não vou aceitar Jesus como meu Salvador. Mas a Bíblia vai dizer que para seguir a Jesus Cristo, nós temos que negar a nossa própria vontade, negar o nosso próprio erro, carregar a nossa cruz e ir caminho da cruz do Calvário para ser crucificado com Ele. A Bíblia vai dizer também que somos crucificados com Cristo, a nova criatura nós somos. As coisas velhas elas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que eu fazia no passado eu não posso fazer quando eu estou na presença. O que eu fazia no passado eu não posso fazer se no passado eu roubava, se no passado eu cheirava, mas agora eu estou na presença do Senhor. Eu fui lavado, eu fui remido no sangue de Jesus. Ele me transformou, Ele me resgatou com o seu braço forte, com sua mão estendida. A mudança de vida, a mudança de caráter com Jesus Cristo de Nazaré. Deixa Jesus Cristo entrar na sua vida. Jesus Cristo ele pode transformar a sua vida hoje. Basta você dar o primeiro passo, basta você vir em direção a Ele. Aonde a minha voz se alcançar, Jesus Cristo ele pode te libertar do vício das drogas, Ele pode te libertar do vício do álcool, Ele pode te libertar da prostituição, Ele pode te libertar da idolatria. Jesus Cristo ele tem poder, porque a Bíblia vai dizer que o Jesus Cristo ele é o nome que está acima de todo nome. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus Cristo expulsa esse endemoniado gadareno naquela cidade, a Bíblia vai dizer que as pessoas se reuniram naquele local e se reuniram para poder tirar Jesus Cristo do ambiente, para poder ele se afastar daquela cidade, para poder ele se retirar daquele local, porque a palavra
palavra do Senhor em muitos locais hoje em dia não é bem-vinda. E naquele lugar não foi diferente. As pessoas se reuniram naquela cidade e tiraram Jesus daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E Apocalipse capítulo 3, versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Jesus Cristo, ele não entra na sua vida com força, ele não entra por obrigação. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que tomar a atitude de querer Jesus Cristo verdadeiramente no teu coração. Você tem que abrir o coração para Jesus Cristo entrar, porque a partir do momento que Jesus Cristo ele entra na tua vida, ele entra no teu coração, a transformação ela acontece. Não pode acontecer da noite para o dia, é gradativamente, é um passo de cada vez. Jesus Cristo ele pode transformar o teu eu, ele pode transformar o teu caráter, ele pode transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, como foi falado aqui do jovem. Aleluia, quando eu cheguei ele estava dando testemunho de vida dele, ele cheirava, ele fazia parte do movimento, mas a partir do momento que ele deu o primeiro passo, a partir do momento que ele deu o primeiro passo para aceitar a transformação de Jesus Cristo de Nazaré, hoje em dia você vê como ele está na palavra de Deus, como ele está firmado nos seus pés na casa do Senhor. É tudo questão de primeiro passo. Você quer ver o sobrenatural de Deus, tem que dar o primeiro passo. Você quer ver o milagre acontecer na tua vida, tem que dar o primeiro passo. Você quer ter transformação no teu caráter, transformação na tua mente, tem que dar o primeiro passo. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Jesus Cristo, quando ele é expulso daquela cidade, aparece agora essa mulher enferma. Havia 12 anos ela padecia dessa hemorragia. Oh, Deus. 12 anos perdendo sangue. E você já notou como é a fisionomia de uma pessoa que perde sangue constantemente? A fisionomia, como é que ela fica? Apática, anêmica, sem cor, desnutrida, sem força, fraca. Oh, Deus. E muitas das vezes não consegue nem se locomover, porque o sangue, não diz na Bíblia, mas sabemos pela ciência que o sangue é onde dá vida. Nosso corpo sem sangue, o corpo perece, o corpo morre, só permanece a alma. E muitas das vezes estamos na casa do Senhor, estamos no mundo, mas se perdemos o sangue, se perdemos a presença, nós morremos. Perdemos a essência, perdemos a esperança, perdemos a nossa fé. É o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. É verdade, Santo. Jesus Cristo derramou aquele sangue precioso lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Se hoje você está aqui, você é um privilegiado. Se você acordou por essa manhã, é porque você é um privilegiado na presença de Deus. Deus ele permitiu você estar de pé hoje. Deus ele está te dando mais uma outra oportunidade hoje, para você se arrepender do seu passado, para você se arrepender dos pecados. Deus ele não lembra mais dos seus pecados. A partir do momento que você dá o primeiro passo, você toma a atitude de querer a transformação, a Bíblia vai dizer que Deus ele não lembra mais dos nossos pecados. Ele joga tudo que a gente fez no passado, o pecado, tudo aquilo que era de ruim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele joga no mar do esquecimento. A Bíblia vai dizer: louvado seja Deus. E agora essa mulher está aqui perdendo sangue constantemente, mas é a partir do momento que ela cria um sentimento. A fé dela já tinha esmorecido, a fé dela já tinha se apagado, porque a Bíblia vai dizer que ela ouve falar de Jesus. Aleluia. Ela ouve falar de Jesus, ela ouve os testemunhos que Jesus já operou em outras pessoas. Ela ouve falar dos sinais que Jesus Cristo já tinha operado em outras pessoas. A transformação, a cura, o milagre que Jesus Cristo tinha feito em outras pessoas. Então ela cria um desejo dentro dela: me levantarei e irei na direção do Mestre. Olha o desejo dela: se eu apenas tocar na veste. Ela não queria falar, ela não queria apertar, ela não queria pedir cura para impor as mãos, não. Ela criou o desejo no coração: se eu tocar somente no vestido dele, eu serei curada da minha enfermidade. Jesus Cristo ele pode estar passando aqui hoje. Basta você querer tocar nele para ser curado, transformado, liberto e salvo. Aleluia. Tudo é questão de atitude.
Quando a gente dá o primeiro passo, Jesus Cristo e o Espírito Santo, ele faz o resto. Não é por força nem por violência. Tudo é questão de querer. E essa mulher aqui, ela criou esse desejo. Aumentou a fé dela novamente, a fé que estava morta. Reacende novamente, porque ela ouve falar dos feitos de Jesus Cristo de Nazaré. E ela vai em direção a essa mulher, a Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia vai dizer agora que ela se depara com uma multidão, um obstáculo, uma barreira, impedindo ela de se chegar ao Mestre, impedindo ela de se chegar a Jesus Cristo de Nazaré, para poder alcançar a sua cura, para poder alcançar a sua libertação, para poder alcançar a sua transformação. Mas mesmo assim, a fé dela estava inabalável, porque a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ela cria esse desejo, ela não olha para a multidão, ela não olha para os obstáculos, ela não olha para as dificuldades, ela só olha somente para Jesus Cristo de Nazaré, ela só olha somente para a solução dos seus problemas, ela olha somente para aquela pessoa que vai poder transformar a sua vida, que vai poder transformar o seu caráter, que vai poder transformar, aleluia, vai ser canal de transformação na sua família. Você pode estar aqui hoje, você pode estar afastado, ou você pode nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo de Nazaré, mas Jesus Cristo, ele tem uma palavra para a tua vida. Jesus Cristo, ele pode te alcançar aonde eu não posso ir, mas Jesus Cristo, ele pode ir aonde a minha mão não chega, a mão do Senhor chega. Aquilo que eu não posso fazer, a palavra do Senhor vai fazer, porque ela, quando vai, ela é direcionada, ela tem endereço certo, ela vai dizer a palavra do Senhor, que ela consegue discernir a intenção do coração humano, ela atravessa as juntas e medulas e consegue discernir, aleluia, aquilo que você está pensando agora. Você pode estar aqui, mas com o coração fechado, você pode estar aqui com o coração contrito, quebrantado, com as preocupações alheias, com as dificuldades da vida, mas Jesus Cristo nessa manhã, ele separou hoje para poder falar contigo. Dá o primeiro passo que eu transformo a tua vida, dá o primeiro passo que o milagre acontece, dá o primeiro passo que a salvação chega na tua casa, dá o primeiro passo que a transformação, a libertação, a cura, o milagre chega tudo para a tua família. Você será um canal de referência para outras pessoas dentro dessa comunidade. Você será um canal de transformação de vidas para essas pessoas dessa comunidade. Tem muitas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, mas por causa das coisas que têm acontecido nos dias atuais da igreja, pessoas não estão indo mais para a igreja, não estão indo mais para os cultos, estão se afastando de Deus, estão perdendo a esperança, estão perdendo a fé. Mas Jesus Cristo, ele está voltando, ele tem pressa na minha e na tua vida. Da mesma forma que a mão dele me alcançou, me tirou de um lamaçal do pecado, ele pode perdoar você. Você pode ser o mais miserável pecador, Deus, ele consegue transformar a tua vida. Você pode ter uma vida cheia de pecado. A palavra do Senhor, se os nossos pecados forem como a escarlate, mais vermelho, mas Jesus Cristo, quando ele entra, ele pode transformar os seus pecados em como lã, branco e alva como a neve. Ele pode se tornar branco, pode se tornar puro. Tudo é questão de querer, tudo é questão de você dar o primeiro passo. O testemunho de vida dessa mulher no passado era um testemunho de morte. As pessoas que conheciam ela naquela região somente criticavam, porque naquela época, no Antigo Testamento, vai dizer que uma pessoa que tinha essa hemorragia, sofria, padecia de uma enfermidade, ela não podia ficar no meio da sociedade, ela tinha que se separar de um certo local, porque se a pessoa visse no meio da sociedade essa pessoa que está com esse problema, com essa hemorragia, com esse sangue, a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que essa pessoa, ela era julgada, ela era colocada no paredão, e pessoas apedrejavam essa pessoa até a morte, era sujeita de morte ao apedrejamento, por causa dessa enfermidade. Era uma pessoa que era considerada imunda, louvado seja o nome do Senhor, mas ela não se importou com a multidão, ela foi em direção a Jesus Cristo de Nazaré, ela não se preocupou se alguém ia ver ela, se alguém ia olhar para ela e ia falar: olha, essa mulher está enferma, essa mulher é pecadora, essa mulher está com hemorragia. Todos apedrejam ela, ela não se
se importou com isso porque a multidão também estava focada em Jesus Cristo de Nazaré. Muitas pessoas estão aqui no nosso meio. Temos que olhar somente para Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele que é o nosso consumador da nossa fé. Só Jesus Cristo pode dar uma solução para a tua vida. Só Jesus Cristo pode te libertar do pecado, da pornografia, da prostituição, do adultério, da lascívia, da cobiça. Deus, Ele pode te libertar. Tudo é questão de você dar o primeiro passo. E esse primeiro passo essa mulher deu. Ela foi na direção de Jesus Cristo de Nazaré, porque ela já tinha criado o desejo, a fé que ela já tinha morta dentro dela. Ela foi em direção a Jesus Cristo de Nazaré. Ela alcançou o milagre dela. Ela tocou no mestre. Ela passou pelas dificuldades. Ela passou pela multidão. Ela passou pelos obstáculos e conseguiu encostar em Jesus. E quando Jesus para, a Bíblia vai dizer que Jesus para. Alguém me tocou. E os discípulos que estavam seguindo a Jesus, mesmo assim eles ainda não tinham fé suficiente. Por quê? Ele fala: mestre, estamos no meio da multidão, todo mundo está te apertando e te empurrando para lá e para cá, e tu ainda fala quem te tocou? Porque o toque da mulher não foi com as mãos, foi com o coração e com a alma. Aleluia. Tem muita gente que quer Jesus, quer tocar em Jesus, mas toca de qualquer jeito, porque Deus, Ele conhece o coração do homem. Oh, Deus do céu. Para a gente alcançar verdadeiramente a transformação, a libertação, a salvação de Jesus Cristo, temos que tocar com o coração e a alma. Porque a palavra do Senhor vai dizer que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Aleluia. Deus, Ele se inclina para uma pessoa com o coração quebrantado, contrita, chorando. Senhor, me ajuda, me tira dessa vida. Eu não quero mais isso para mim. Não adianta falar só com a boca, tem que ser com o coração, rasgar. Se você realmente almeja a transformação, a libertação, a cura, tudo tem que ser mediante ao seu coração. O teu coração tem que estar disposto a verdadeiramente aceitar a Jesus. É verdade, Deus. Jesus, Ele pode transformar a sua vida hoje. O passado dessa mulher era um passado de morte. E quando ela toca em Jesus Cristo, a vida entra nela novamente. Oh, aleluia. Aquilo que era de morte, as multidões que estavam ali presentes conheciam aquela mulher. Fala: essa mulher é pecadora, essa mulher é imunda, é suja. E Jesus fala: quem me tocou? E a Bíblia vai dizer, ela trêmula e temendo, ela fala no meio de todo mundo: foi eu, Senhor. Por quê? O testemunho do passado de morte, agora na frente de todo mundo, virou um testemunho para a vida. Aleluia. Então as pessoas que te olham, que vejam o seu passado, criticaram o seu passado, e agora está na igreja, agora está na obra do Senhor, está na bênção, virou pregador da palavra. Mas muitos não conhecem o passado, muitos não conhecem o cativeiro de onde nós estivemos, muitos não sabem das dificuldades que enfrentamos no passado. Muitas das vezes nós estamos numa prisão espiritual que não conseguimos sair, porque o diabo, ele cria laços e situações para nos prender a nossa atenção nesse mundo, os prazeres da carne. Irmão, servir a Jesus Cristo é difícil, porque você tem que renunciar à sua carne, os seus prazeres. Se eu falar que o pecado não é bom, eu estou mentindo, irmão, porque eu vim de lá. Eu sei que é bom. Prazer, mulher, dinheiro, prostituição, usar droga, é bom. Mas isso aí só te leva para um abismo do lago de fogo. Lá em Jó vai dizer que os prazeres momentâneos que esse mundo nos oferece é tudo passageiro. Você está feliz aqui agora curtindo churrasco, bebida, mulher, piscina. Mas e amanhã? A mudança de caráter, a mudança de vida, a transformação. Vai ficar sempre com a mente cauterizada nas coisas terrenas. Não tem progresso, não tem mudança, não tem transformação. Como eu posso querer a vida eterna se eu não dou o primeiro passo? Como eu posso alcançar a misericórdia do Senhor se eu não dou o primeiro passo para alcançar, ser liberto? É verdade. Essa mulher, ela tomou atitude.
Ela foi na direção de Jesus Cristo, da pessoa certa. Ela não queria ficar mais longe da sociedade, destacada, excluída. Ela não, eu quero voltar para a presença. Eu quero aceitar Jesus Cristo. Eu quero a transformação da minha vida. Eu não quero mais ficar distinta. As pessoas olhando para mim com um olhar de nojo, com um olhar de desprezo. Era assim que olhavam para mim muitas das vezes em vários lugares, irmão. Mas quando Jesus Cristo ele entra, a transformação vem. Aleluia. A cura vem, a libertação vem, o milagre vem, a salvação ele entra na sua casa. Tudo é questão do primeiro passo. É verdade, Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo.